Olá, alunos do terceiro colegial, tudo bem? Nós vamos começar agora a nossa terceira aula de História pós Segunda Guerra Mundial. Nós vamos falar nessa terceira aula sobre o período que compreende a Segunda Guerra Mundial até o fim da Guerra Fria. Então nós vamos falar do pós-Segunda Guerra Mundial. Começa na página 37. Na página 37, nós vamos encontrar essa imagem bastante peculiar para a época. Ela é de 1960, aproximadamente. USA The Red Iceberg Magazine Cover. E a capa da revista traz o Tio Sam pilotando na proa de uma embarcação, e à frente vai encontrar um iceberg vermelho. Aí nós vamos encontrar o símbolo do comunismo, a foice e o martelo. Então nós vamos encontrar aqui o Tio Sam, a representação dos Estados Unidos. À frente, o iceberg, os símbolos do comunismo, a foice e o martelo, e os países que crescem com esse iceberg, com essa ascensão da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Então nós vamos encontrar aqui a China, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Polônia, a Coreia do Norte e a Alemanha Oriental. Alguns desses países eles não configuram mais no mapa europeu. Por exemplo, a Tchecoslováquia ela deixa de existir, né? Então a gente tem aqui uma separação da República da Tchecoslováquia. Ela vai se tornar a República Tcheca e a Eslovênia. E depois nós vamos encontrar, por exemplo, a Iugoslávia também vai se desfazer em vários países com o fim da União Soviética, por exemplo. A formação aqui da Alemanha Oriental e Ocidental, nós vamos falar sobre elas. A Coreia do Norte, Coreia do Sul e Coreia do Norte, mas aqui a Coreia do Norte é comunista. A Hungria e a Polônia. E a China, que começa a se despontar como uma grande potência. Então nós vamos encontrar, na verdade, essa grande barreira para os Estados Unidos, esse grande iceberg, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vamos para o próximo slide. O nosso ponto de partida. Observe a imagem e responda a seguinte questão: que tema foi ilustrado? Então, o professor já deu as dicas para vocês. Descreva os elementos da imagem. O professor também já fez esta observação, basta vocês registrarem no caderno essas informações, tá bom? Continuando no próximo. Os objetivos dessa unidade, que acho
bastante interessante. Aliás, esse tema é muito interessante e eu particularmente gosto muito desse tema, porque ele dá margem para muita discussão, para muita reflexão. Vale a pena a gente estudar a fundo esse tema da aula de hoje. Então aqui nós vamos resgatar a conjuntura do fim da Segunda Guerra Mundial, destacando as diferenças ideológicas entre Estados Unidos e União Soviética. Então aqui nós vamos ter um mundo capitalista, né, dos Estados Unidos, versus um mundo comunista da União Soviética. Compreender o conceito de Guerra Fria, essa guerra. Por que é Guerra Fria, professor? Aí vem as piadinhas, né? Porque não era quente. Por que é uma Guerra Fria? Porque é uma guerra do ponto de vista ideológico. É uma guerra que vai acontecer dentro dentro dos quartéis generais, mas muito mais dentro do cenário político. A gente não vai ter um conflito armado propriamente dito. Nós vamos ter uma série de ameaças entre os países e o mundo vai ficar de olho nessas duas nações. Nós vamos aprofundar mais ao longo do capítulo. Estabelecer relações entre os tratados de paz assinados no fim da Segunda Guerra Mundial e o aumento das disputas entre Estados Unidos e União Soviética no cenário internacional. Eles não se contentam simplesmente com a paz dentro dos seus territórios, mas eles vão querer estender os seus tentáculos em direção aos países que oferecem alguma coisa de vantagem. Compreender e analisar o contexto global após a Segunda Guerra Mundial, a qual gerou a divisão da Alemanha em 4 zonas de ocupação. Então nós vamos ter, por exemplo, Berlim vai ser dividida em 4 áreas de ocupação, a capital da Alemanha. O país da Alemanha vai ser dividido em 2, tá? A Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. E a capital da Alemanha em 4 zonas de ocupação. E posteriormente a formação de 2 Alemanhas. Conhecer os mecanismos e as políticas criadas pelos Estados Unidos e pela União Soviética que ocasionaram a bipolarização mundial. Analisar a cultura e a sociedade das décadas de 1940 e 1950. O quanto essa cultura, principalmente a cultura do consumismo, capitalista, influenciou o resto do mundo. Então nós vamos fazer uma pequena análise, porque a gente não tem tempo suficiente para fazer uma grande análise, mas a gente vai percorrer alguns caminhos aqui, tá bom? O próximo slide. Antes de começar o próximo slide, eu vou só fazer a introdução do texto para vocês. Então nós vamos encontrar aqui na página 38, nos anos posteriores a 1945, as animosidades entre 2 sistemas econômicos distintos, o capitalismo estadunidense e o socialismo soviético, se acirraram a ponto de suscitar intimidações diplomáticas e ameaças mútuas, gerando um clima de tensão militar que dividiu o mundo em 2 blocos. O bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, aliado à União Soviética. Provavelmente vocês devem ter tido uma abordagem desse assunto também na disciplina de Geografia
Quando a geografia trata da geografia econômica e política, ela também fala da Guerra Fria e desses blocos de influência, né? Então nós tivemos a ocorrência de um mundo bipolar, né? Um comandada pelos Estados Unidos e o outro pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os Estados Unidos capitalista, a União Soviética comunista. Os primeiros tempos desse período turbulento da história contemporânea, conhecida como Guerra Fria, serão estudados no decorrer desta unidade, porém, retomaremos o conteúdo sobre a Segunda Guerra Mundial para resgatar elementos antecedentes desse episódio. Nós vamos precisar de algumas informações da Segunda Guerra Mundial para a gente entender o contexto do período da Guerra Fria, porque a gente precisa compreender, por exemplo, as imposições que os tratados que foram formados logo após a Segunda Guerra Mundial, eles vão trazer algumas perdas para alguns países. E isso vai gerar uma certa animosidade, né? Uma certa desavença, um desentendimento político, econômico e até militar entre as superpotências que se destacam após a Segunda Guerra Mundial. Na página 39 tem essa atividade Organize as Ideias. Vocês vão ler esse pequeno fragmento, aqui esse pequeno fragmento é redundante, né? Esse pequeno texto sobre as duas bombas atômicas lançadas em Hiroshima e Nagasaki, e depois vocês vão citar dois argumentos que justificam a versão que o lançamento das bombas atômicas se destinou a amedrontar a União Soviética. Então, por que as bombas atômicas tiveram um papel de amedrontamento em relação à União Soviética? O que os Estados Unidos tinham em mente quando lançou essas bombas atômicas no Japão? Primeiro tinha, lógico, o papel ou a intenção de pôr fim à guerra em relação aos japoneses. Depois tinha a intenção de mostrar para o mundo o seu poder bélico e, consequentemente, assustar qualquer inimigo que pudesse colocar a sua hegemonia em xeque. Para o próximo bloco de conteúdo, nessa página nós vamos encontrar uma foto de 1945, 16 de abril de 1945, em Berlim, do Eugene Calder, entrada das tropas soviéticas em Berlim. Tropas soviéticas tomam Berlim durante a Segunda Guerra Mundial. A aliança entre Estados Unidos e União Soviética foi fundamental para a derrota da Alemanha nazista. Então aqui a gente tem um ponto para analisar que é interessante, né? No final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos, na verdade, entram para a Segunda Guerra Mundial e entra nas batalhas europeias e a invasão dos Estados Unidos na Alemanha, o exército americano vai lutar ao lado do exército soviético. Então a gente faz a seguinte pergunta: como é que pode duas nações que se uniram para derrotar a Alemanha nazista, de repente, com o fim da guerra, se tornam extremistas, né, em relação uma à outra? Se tornam concorrentes. Então aqui a gente tem o choque de interesse, o choque ideológico, político, econômico e militar.
para a próxima tela. O conceito de Guerra Fria. Existem vários conceitos, a gente vai encontrar várias definições para a Guerra Fria, mas a gente pode resumir de uma forma bem sistematizada o termo, né? É um conflito de ordem política, econômica, tecnológica, militar, ideológica e social entre Estados Unidos e União Soviética, que vai durar de 1945 a 1986. Mas o marco final, na verdade, ele é 1989, a queda do Muro de Berlim, por exemplo, vai se tornar um símbolo, o grande símbolo do fim da Guerra Fria. A reunificação das Alemanhas, nesse período a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas já havia se desfeito e a gente já tinha grande parte das repúblicas que eram satélites da Rússia estavam se tornando independentes e se reorganizando geograficamente. Tá? O termo fria se deve à ausência de conflitos diretos. Então a gente não tem uma batalha, né? A batalha era no campo, principalmente no campo ideológico. Então a gente vai encontrar aqui, até hoje, né? Essa batalha no campo ideológico ainda existe. Né? Ainda existe a ideia entre capitalistas e comunistas. Nós temos muita gente aí pregando o comunismo, o socialismo, sem nunca ter lido ou estudado algo sobre o capitalismo, algo sobre o socialismo. Tem muito político aí em Brasília, no Congresso Nacional, defendendo a bandeira do socialismo e do comunismo, mas que nunca leu uma obra do Karl Marx ou uma obra relacionada exatamente às raízes do socialismo ou do comunismo, que não são exatamente a mesma coisa. Da mesma forma que tem muita gente que defende o capitalismo e o liberalismo econômico de uma forma veemente, sem também levar em considerações as consequências que essa forma de economia causa na sociedade. Então são ideologias que vão se tornar grandes bandeiras ao longo desse período e que se arrasta até os dias de hoje e que muita gente defende, mas que nem sabe o que significa. Tá? E o termo Guerra Fria, então, vem de um conflito de ideologias. Não houve conflitos diretos. E uma política que vai funcionar bastante e que vai dar origem a muita que vai dar muita ideia para o cinema, por exemplo, que na verdade isso vai se traduzir, é uma forma de representar o que realmente acontecia, são as grandes séries que se tornaram sucesso no cinema, como por exemplo Star Wars, né? Jornada nas Estrelas e outras séries importantes que marcaram época, e a gente vai falar um pouquinho delas ao longo do texto, tá bom? Vamos lá, o próximo slide. Um fato que é importante a gente destacar, antes da gente falar dos tratados,
é que, findado o conflito mundial em 1945, as divergências entre a União Soviética e as potências ocidentais vencedoras vieram à tona e se acentuaram. No decorrer dos 40 anos seguintes, as disputas ideológicas, econômicas e militares entre Estados Unidos e União Soviética acionaram um clima de tensão mundial. Então, tensão foi acirrada pela ameaça constante de uma guerra nuclear e pelo envolvimento direto ou indireto dessas duas potências em conflitos ocorridos em diversos países. Nunca houve uma declaração de guerra formal entre as duas potências, mas a paz mundial também nunca esteve tão ameaçada. Guerra Fria foi o nome dado pelos especialistas às animosidades que marcaram as relações estadunidenses e soviéticas entre 1945 e 1986. Muita coisa surgiu nesse período, né? Músicas, filmes, seriados de TV retrataram as ameaças de uma guerra nuclear. Muitos países entraram em guerras civis, muitos conflitos regionais aconteceram na África, na Ásia, na América Latina e tiveram o financiamento direto ou indireto dos Estados Unidos ou da União Soviética como uma forma de testar armas e munições e táticas de guerra criadas pelos Estados Unidos ou pela União Soviética e que bancavam esses conflitos. Saddam Hussein foi filhote, porque já morreu. Aliás, perdão, Saddam Hussein não. Osama Bin Laden, um dos idealizadores do atentado terrorista nas Torres Gêmeas de Nova York. Foi um filhote, criado pela inteligência dos Estados Unidos para combater nos países asiáticos e depois acabou combatendo o seu próprio criador, atacando os Estados Unidos. Mas isso é já no final, muito depois da Guerra Fria. Bom, tratados entre os aliados definiram um panorama do pós-guerra. Então nós vamos encontrar aqui alguns tratados importantes. Então nós temos onde esses tratados aconteceram, quando e o que foi decidido. Então nós temos aqui 3 tratados importantes. O primeiro deles que a gente vai falar, a Conferência de Yalta. Na Crimeia, na União Soviética, em fevereiro de 1945, a guerra ainda não tinha acabado, porque a guerra vai acabar em agosto de 1945. O que foi decidido? Definição das fronteiras da União Soviética, eliminação do nazismo e organização de governos provisórios. Conferência de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, em abril de 1945. Extinção da Liga das Nações. A Liga das Nações vai dar origem à criação da ONU. Então, nós temos a criação da ONU, da Organização das Nações Unidas. Detalhe, pessoal, a Federação Internacional de Futebol Association, a FIFA, tem mais países associados do que a própria ONU, tá? O mundo hoje tem cerca de 216, aproximadamente isso, países. Nem todos eles fazem parte da ONU, mas a maioria deles fazem parte da FIFA. Então o futebol está mais interessado em participar de uma conferência, de um organismo mundial, do que
de um organismo para tratar de assuntos econômicos, políticos e de paz mundial, por exemplo, né? Da ONU fazem parte vários órgãos internacionais que são braços aqui da ONU, né? Por exemplo, hoje a gente está ouvindo muito, e é importante, da OMS, né? Organização Mundial da Saúde, e muitas outras que a gente vai encontrar. Outra conferência importante, Conferência de Potsdam, acontece na Alemanha em setembro de 1945, portanto depois, né, já findado, logo depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, pouco tempo depois, a guerra acaba em agosto, em setembro eles fazem a Conferência de Potsdam, que vai resolver o quê? A divisão da capital da Alemanha, da sua capital, em 4 zonas pelos aliados. Então nós vamos ter franceses, ingleses, estadunidenses e vou pôr russos aqui, mas se entendam como União Soviética, tá? E soviéticos vão administrar uma área que compreende a capital, Berlim, tá? Essas conferências, elas vão trazer uma série de prejuízos, principalmente para a Alemanha. E, lógico, privilégios para os aliados. Continuando, esta é uma foto tradicional, extremamente conhecida, da Conferência de Yalta, em fevereiro de 1945. Ela está no Arquivo Nacional dos Estados Unidos, em College Park. E aqui nós vamos encontrar os 3 grandes mentores da Conferência de Yalta e que vão rascunhar, vamos dizer assim, o mapa da divisão da Europa do pós-guerra. Então nós vamos encontrar aqui o Winston Churchill, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, e o líder soviético Joseph Stalin. Nessa conferência, eles dividem o mapa da Europa do pós-guerra, firmam os acordos de cessar fogo logo após a derrota da Alemanha para os aliados. A derrota do eixo, né, mas mais especificamente da Alemanha para os aliados. Tá? Próximo slide. Nesse próximo slide, pessoal, vocês vão encontrar um interpretando documentos, um trecho do documento que resultou da reunião dos líderes mundiais em Potsdam. Então, seria um fragmento, né, dos objetivos do acordo entre os 3 grandes líderes, o Churchill, Roosevelt e o Stalin. E após a leitura, vocês vão responder as 2 questões
e vão colocar lá no Google Classroom, tá bom? Próximo slide. Esse próximo slide é bem didático, acho que é bastante interessante, porque a gente vai conseguir entender de uma forma bem clara e objetiva a divisão da Alemanha após 1945. Então, o que nós vamos encontrar aqui? O aumento da tensão entre a União Soviética e países capitalistas. Então, aquela paz entre soviéticos, comunistas e estadunidenses capitalistas, ela começa a formar uma tensão, né? As ideias já não passam a ser das melhores. A Alemanha, ela vai ser transformada em 2 países. Então nós vamos encontrar a República Democrática da Alemanha e a República Federal da Alemanha. A Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. A República Democrática da Alemanha, ou a República Democrática Alemã, é a RDA, República Democrática da Alemanha, que vai ser a Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental socialista, ou comunista. E a República Federal da Alemanha, RFA, República Federal da Alemanha, que vai ser capitalista. Elas vão ficar separadas de 1945 até 1991. Então, vão passar aí um longo período separadas por um muro. A construção do muro, ela vai se dar em 1961. Então, não foi de imediato que se construiu o muro, não foi do dia para a noite. Mas já havia uma separação militar entre elas, né? Os governos da Alemanha Ocidental e Oriental se precaveram em fazer uma divisão militar. Visava evitar o fluxo de pessoas para o Ocidente, separou famílias e amigos por 28 anos e tornou-se o símbolo da Guerra Fria. Se eu perguntar para vocês qual é o maior símbolo ou o mais importante símbolo da Guerra Fria, o símbolo da Guerra Fria é o Muro de Berlim. Tá? Ele é o símbolo de toda a Guerra Fria e foi derrubado oficialmente em 1989. Tá? Eu tive o prazer, vamos dizer assim, de contemplar essa cena. Em 1989, eu tinha acabado de completar 18 anos e acompanhei esse fato marcante da história mundial pela TV. Eu estava estudando, terminando o ensino médio, e acompanhei bastante esse fato histórico, né? Pedro Bial, Ciro Bocaneira
dois repórteres da época da Globo fizeram imagens ao vivo direto do Muro de Berlim. E essas imagens vocês encontram na internet, no YouTube. E a população derrubando o Muro de Berlim e famílias se reencontrando depois de 28 anos separadas. É uma história bastante interessante, vale a pena recordar esse momento histórico, tá bom? Bom, continuando. Aqui para vocês entenderem a divisão da Alemanha. Então, esse mapa aqui inteiro, né? Todo esse mapa é o mapa da Alemanha. Esta linha que nós vamos encontrar aqui, essa linha vermelha, é a chamada cortina de ferro, tá? Essa linha vermelha é a chamada cortina de ferro. Por que cortina de ferro? É a divisão entre socialistas e capitalistas. Eu vou trocar aqui o capitalista por um sifão, que é mais fácil de lembrar. E aqui nós vamos encontrar algumas cidades importantes, né? Dresden, Nuremberg. Nuremberg tem um filme importante, O Tribunal de Nuremberg, que conta sobre o julgamento dos líderes nazistas após a Segunda Guerra Mundial. É muito interessante esse filme, Julgamento de Nuremberg. Aqui nós vamos encontrar as duas capitais que se formaram. Berlim, a capital da República Democrática da Alemanha. Um detalhe, né? Vocês perceberam isso? República Democrática da Alemanha, porém socialista. De democracia não tinha nada. As pessoas não tinham direito de circular, né? E aqui a gente tem a República Federal da Alemanha, capital era Bonn. E algumas cidades importantes aqui, né? Frankfurt, uma cidade importante, Hannover, Hamburgo. Eu vou apagar aqui para a gente poder entender. A capital Berlim, nós vamos ter Berlim dividida em duas também, né? A Berlim Ocidental e a Berlim Oriental. Então aqui, ó, a gente vai encontrar 4 áreas de divisão. Então nós vamos ter uma área administrada pelos franceses, uma área administrada pelos Estados Unidos, uma área administrada pelos britânicos e uma área administrada pelos soviéticos. A linha verde, toda essa linha verde aqui, é a administração de todo o território pelos soviéticos. Essa linha preta é a divisão do Muro de Berlim. E a linha vermelha, a cortina de ferro. Tá? Então, este mapa aqui, esse pequenininho aqui, ele representa as áreas de dominação, tá bom? Para vocês entenderem como que ficou a Alemanha após a divisão com o fim da Segunda Guerra Mundial, tá? Continuando. Na próxima página, vocês vão encontrar o Organize as Ideias, começa na página 41 com um texto.
e com essa análise do Muro de Berlim, aí na página 42 vocês vão encontrar uma foto, né, da construção do Muro de Berlim, o portão de Brandemburgo, e uma questão para vocês responderem. Depois tem uma troca de ideias para vocês responderem, analisando os textos, imagens e mapas referentes às principais conferências e acordos do pós-guerra. Debata as questões a seguir e anote as conclusões. Os motivos que levaram os aliados a dividir o território alemão e por que a incorporação dos Estados Unidos, definida na Conferência de Yalta, funcionaria como uma faixa de segurança para a União Soviética. E a questão C, que contradições podem ser apontadas entre a criação da ONU, da Conferência de São Francisco e os acontecimentos ocorridos durante a Conferência de Potsdam. E depois tem também na página 43, terminando na 42, terminando na 43, um outro texto pequeno de um discurso do presidente Harry Truman e uma questão com alternativas para vocês responderem, tá bom? Vocês podem achar assim, nossa professor, mas tem muito exercício. Os exercícios são curtos, tá? Não são longos, são bem curtos e é importante para vocês entenderem o processo todo. Continuando. Nesse slide, nós vamos encontrar duas medidas importantes, né, criadas pelos Estados Unidos. Olha, vocês vão encontrar um erro aqui. Esse erro não é meu, tá? Na apostila de vocês tá do mesmo jeito, tá? Estados Unidos escrito com letra minúscula, tá? Não fui eu que fiz. Isso aqui eu copiei e colei. Não teve como o professor fazer a correção desse erro, tá? Como não gosto muito dos Estados Unidos, não me importei muito, mas vamos respeitar, né? Em 1947, os Estados Unidos lançaram um conjunto de medidas denominado Doutrina Truman. Por que Doutrina Truman? Porque o presidente era o Harry Truman. E ele vai estabelecer algumas medidas para enfrentar o socialismo. Essa doutrina Truman, então a gente vai ter uma contenção da expansão do socialismo. Uma série de proibições vão permear todas as ações dos Estados Unidos para conter a disseminação de ideias que lembrassem ou que pendessem para o socialismo. Então a gente vai ter um verdadeiro caça às bruxas nos Estados Unidos, né? Nós vamos falar do macartismo também. O McCarthy também vai fazer um verdadeiro caça às bruxas. Muita gente vai sofrer nos Estados Unidos por conta dessa doutrina Truman, né? Artistas vão ser perseguidos porque os norte-americanos, não vamos chamar de norte-americanos, né? Vamos chamar de estadunidenses. Os estadunidenses viam em certas ações uma forma de contemplar ideias
socialistas ou comunistas. Então a gente vai encontrar, por exemplo, um dos maiores cineastas do mundo, atores cineastas do mundo, Charlie Chaplin, ele vai ser perseguido pela doutrina Truman e pelo macartismo, porque vai ser acusado também de apologia ao comunismo, ao socialismo. Alguns filmes dele vai retratar essa forma enfática dos Estados Unidos, né? Alguns filmes dele foi até considerado pelo governo dos Estados Unidos como apologia ao socialismo, e por isso ele foi duramente perseguido. Jornais, emissoras de TV, políticos, então a gente vai encontrar uma série de pessoas que sofrem com essas investidas do governo, com essa ideia de frear a todo custo a expansão do socialismo em território americano e em outras partes do mundo. Então nós vamos ter uma doutrina, a Truman, que vai funcionar no campo político, e a doutrina, aliás, o Plano Marshall. O Plano Marshall vai se tornar uma política econômica. Uma política econômica. Qual vai ser a ideia? Vocês vão perceber aqui uma tática importante que os Estados Unidos vai desenvolver nesse período. Emprestar dinheiro aos países destruídos pela guerra para a recuperação econômica da Europa, para a recuperação econômica da Europa. Vamos pôr um ponto aqui. Por que fazer isso? Qual era o objetivo dos Estados Unidos emprestando dinheiro para países destruídos pela guerra? Tinha um objetivo, de graça que não era. Qual que era o objetivo? O objetivo está aqui, ó. Garantia. Opa! Vou trocar a cor aqui, professor. Garantia de apoio político e militar aos Estados Unidos. Então ele não faz os Estados Unidos, melhor dizendo, não fazem nada aos demais países se não tiver alguma coisa em troca. Uma política do toma lá da cá. Então eles emprestam dinheiro aos países, em troca eles têm apoio político e militar em caso de guerra ou de qualquer conflito, principalmente na época em relação à União Soviética. Essa política dos Estados Unidos continua até os dias atuais. A gente percebe que a política do governo do Donald Trump, por exemplo, hoje é uma política totalmente protecionista, Proteger a economia do seu país em detrimento aos demais países do mundo. Que se virem os demais. O que importa é o território estadunidense. Os demais países, eu não posso falar um palavrão aqui, mas é justamente esse palavrão que vocês estão pensando, tá? Basta a gente ver agora com a pandemia, Brasil e tantos outros países tinham comprado equipamentos e insumos da China para combater a pandemia. E o que os Estados Unidos fez? Foi lá e comprou as mercadorias que nós já havíamos comprado. E não quer saber. Ele passa por cima, passa na frente de todo mundo, e os outros que se virem. E quem vai comprar a briga com os Estados Unidos? Hoje, 2020,
O único país que está em condições para enfrentar os Estados Unidos é justamente a China. Então nós brasileiros, não estamos em condições de enfrentar os Estados Unidos, por exemplo. Bom, mas voltando aqui na nossa Guerra Fria. Então, esses dois planos, a doutrina Truman, objetivo, conter o socialismo. Plano Marshall, objetivo, emprestar dinheiro para os países arrasados pela guerra, principalmente os países da Europa, mas, em contrapartida, apoio político e militar aos Estados Unidos. Tá bom? É a síntese da síntese. Tá? Continuando. Nesta foto, nós encontramos o George Marshall discursando sobre o Plano Marshall na Universidade de Harvard, em 1949, expondo, para os intelectuais, políticos, economistas da época, os itens, as cláusulas do seu plano. O objetivo do plano era angariar apoio político e militar dos países beneficiados pelo auxílio estadunidense. Com isso, esses países seriam mantidos sob a dependência econômica dos Estados Unidos e afastariam o perigo de revoluções de cunho socialista. Olha, eu não sei se vocês vão lembrar, mas logo depois que os Estados Unidos se tornaram independentes, logo após a independência dos Estados Unidos, eles vão criar duas políticas importantes, principalmente para o continente americano. Nós vamos ter o pan-americanismo, que os Estados Unidos se autodeclara o defensor de todos os países do continente americano contra as suas antigas metrópoles europeias. E a política, não sei se vocês lembram, mas a política do Big Stick, a tradução literal do Big Stick é o grande porrete. O que era esse grande porrete? Os Estados Unidos enfrentaria com força militar países, antigas metrópoles, caso tentasse recolonizar as colônias, as antigas colônias na América. Então, os Estados Unidos surgem no continente americano com essa prepotência de se tornar o grande pai do continente americano. A figura do tio Sam, por exemplo, é essa figura do tiozão, do paizão, que salva todos, né? Aí a gente transporta essa ideia, por exemplo, para os filmes de heróis dos Estados Unidos, né? Os super-heróis, o Superman e Capitão América e tantos outros super-heróis que a gente encontra aí no cinema, todos eles foram criados para difundir a ideia de supremacia política e militar dos Estados Unidos. Sempre eles ganham a guerra, sempre eles ganham o final do filme, sempre eles salvam o mundo. Você não vê imagens de derrota nesses filmes. Então essa ideia, ela passa da política para o cinema, e o cinema divulga isso para o resto do mundo, essa ideologia estadunidense de supremacia. E aí a gente tem os enlatados, que vêm para nós, e nós consumimos isso inconscientemente. Se a gente fizer essa análise desse ponto de vista histórico e com essa crítica, se você analisar o uniforme, a roupa, do Capitão América, por exemplo, ele traz as cores
a estrela da bandeira dos Estados Unidos. Então isso tem um caráter ideológico, né? Isso tem um caráter ideológico. E tantos outros filmes que a gente pode citar para vocês que tem essa ideologia política e capitalista dos Estados Unidos. Continuando. A Europa após a Segunda Guerra Mundial. A bipolarização mundial. Então a gente vai encontrar aqui. Durante algum certo período, porque depois ele deixa de existir, nós vamos encontrar duas grandes organizações mundiais que vão dividir o mundo. E os países eles vão ter que fazer a escolha. E essa escolha implica diretamente em consequências. Ou você apoia os Estados Unidos, ou você apoia a União Soviética. Poucos países se tornaram neutros, né? Nós vamos ter pouquíssimos países que se tornam neutros. Um país que sempre foi neutro foi a Suíça. A Suíça teve, né? Porque hoje não está mais, mas a Suíça teve essa tradição durante muitos anos de se tornar um país neutro, não entrar em guerra, não pender para esse nem para aquele lado. E ela está no coração da Europa, vamos assim dizer, né? E aqui a gente vai encontrar, ó, se a gente olhar o mapa aqui da Europa, nós vamos encontrar a Suíça aqui, ó, quietinha, isolada, entre aspas, né? Isolada porque ela não se deixou influenciar nem pelos verdes, nem pelos amarelos, nem pelos laranjas, nem pelo verde claro. Aliás, lá é um verde claro, né? O professor é um pouco daltônico, tá, pessoal? Eu tenho um pouco de dificuldade para definir as cores. E aqui nós vamos encontrar alguns poucos países neutros. Mas a Suíça, ela carregou esse título de neutralidade durante muitos anos. Só agora, com a criação da União Europeia, é que a Suíça teve que se render a uma organização mundial. Mas até então a Suíça era totalmente neutra, tá? Vamos à análise do mapa. Então a gente tem aqui a linha em preto, é a divisão de cada país, né? Em verde, países da OTAN. O que é a OTAN, professor? Organização do Tratado do Atlântico Norte e aliados ocidentais. Então, todos esses países em verde, né? A Islândia aqui no meio do Oceano Atlântico, todos esses países em verde fazem parte da OTAN. Depois a gente vai encontrar os países em laranja. Pacto de Varsóvia. Então, a falecida União Soviética, a Polônia, a República Democrática Alemã, a Tchecoslováquia, falecida também, a Hungria, a Romênia, a Bulgária. Esse território aqui, tracejado em vermelho, então territórios anexados pela União Soviética entre 1940 e 1945. Os países em verde claro
Então a gente vai encontrar aqui a Suíça, a Áustria, a Suécia e a Finlândia, países neutros, porém de economia capitalista. Eles não eram nem da OTAN, nem do Pacto de Varsóvia, mas eram e são capitalistas. Porém, não se deixaram levar nem por um nem por outro grupo. E depois a gente vai encontrar aqui países neutros de economia socialista. No caso, a Iugoslávia e a Albânia, ambas falecidas. Né? Por que falecidas? Porque elas foram divididas, reorganizadas. A Iugoslávia vai dar origem a vários países menores, né? Isso é um capítulo para a gente estudar depois, mas aqui a gente vai ter a Sérvia, a gente vai ter outros países que vão surgir aqui, tá? Tem um filme muito interessante para vocês estudarem aqui sobre o fim da Iugoslávia, que chama-se Terra de Ninguém. Esse filme mostra o quanto que a ONU é suja. Ela tem interesses escusos. É um filme muito interessante para vocês analisarem o quanto que a ONU ela não é neutra, o quanto que a ONU tem interesses políticos e econômicos por trás da sua organização, tá? Até então eu não tinha essa visão. Quando eu assisti esse filme, eu passei a questionar o papel da ONU como uma organização mundial que defende a paz. Eu recomendo para vocês Terra de Ninguém. Tá? É um filme que mostra muito bem o papel da ONU e seus interesses. Tá bom? Continuando. Nesta tela, nós vamos encontrar um resumo, né? Para eu não ficar muito repetitivo, eu vou explicar bem rapidamente para vocês aqui. Então, a gente tem a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, tá? Faltando o tratado aqui. Criado em 1948, liderado pelos Estados Unidos, representando o bloco capitalista. Países capitalistas do Ocidente têm uma estrutura político-militar de cooperação mútua. Então, a finalidade da OTAN é defender político e militarmente os países que fazem parte do seu bloco. Do outro lado, o Pacto de Varsóvia, criado em 1955, liderado pela União Soviética, um bloco socialista, e tem a mesma função: organização militar de cooperação e defesa mútua dos aliados ao socialismo. Então, é uma cópia da OTAN, porém na visão, na ideologia socialista. A OTAN ainda existe até os dias atuais e não faz muito tempo alguns países da América do Sul passaram a fazer parte da OTAN. O primeiro deles, a nossa querida amiga Argentina. E o nosso amado e querido Brasil, mais recentemente, passou a fazer parte da OTAN. Tá? Então, tudo que a Argentina faz, o Brasil faz e vice-versa, né? Um não pode deixar o outro correr mais que o outro. Já a OTAN, o Pacto de Varsóvia, assim como a União Soviética se desfez, ele também
deixou de existir. Então, ele não existe mais, mesmo porque o mundo já não é mais bipolar, é multipolar. Então, algumas funções aqui deixaram de existir, tá bom? Continuando. Eu já havia falado, mas eu vou repetir também, bem rapidamente, né? Que eu já expliquei. O macartismo do McCartney, ele vai trazer a política de caça às bruxas em relação ao comunismo, identificação e julgamento de cidadãos comunistas ou de tendência esquerdista no país. Então, vai procurar políticos, artistas, intelectuais, todos aqueles que divulgassem alguma ideia com tendência comunista ou de esquerda seriam perseguidos pelo governo dos Estados Unidos. Tá? Mais uma vez a gente vai encontrar uma atividade interpretando os documentos, e aí vocês vão encontrar o texto do senador eleito em 1946 pelo estado de Wisconsin, Joseph Raymond McCarthy, e alguns traços da ideia do macartismo, tá? Com base nesse documento, vocês vão fazer um exercício de verdadeiro ou falso, e eu transformei esse exercício de verdadeiro ou falso lá no Google Classroom numa sequência de alternativas, tá? Porque como vocês não conseguiriam fazer o verdadeiro ou falso lá na plataforma, eu fiz uma sequência, tá? Então vocês vão responder aqui no parênteses das letras A, B, C, D e E vocês vão encontrar a sequência correta e vão assinalar lá no formulário da plataforma do Google Classroom, tá bom? A relação entre os Estados Unidos e a América Latina, então nós vamos encontrar aqui nesse mapa um resumo daquilo que eu falei para vocês nos slides passados, desde lá a independência dos Estados Unidos, da política do pan-americanismo, né? Nós temos os jogos pan-americanos, pan, todos, né? Americanos, todos os americanos. Então a gente tem os jogos pan-americanos, todos os americanos jogam essa modalidade. A ideia dos jogos pan-americanos é a ideia de união dos países do continente americano. Mas a ideia do pan-americanismo, América para os americanos, é uma ideia criada pelos Estados Unidos. A ideia de defender política e economicamente os países do continente americano. Então nós vamos encontrar aqui dos Estados Unidos para o continente americano, para a América Latina, mas na verdade não é só a América Latina, né? Nós temos a América Latina, do México até a Argentina, o extremo sul do continente americano, e nós temos a América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, tá? A gente não pode esquecer desses dois contextos. E a relação dos Estados Unidos com a América Latina, qual é? Investimento de capital, então, dinheiro, presença comercial, né? Comércio de duas mãos, né? Tanto vende como compra, com detalhe, né? Vende num preço maior e procura comprar num preço menor.
A difusão de uma ideia que surge nos Estados Unidos, a gente vai explorar isso um pouquinho, do American Way of Life. Numa tradução literal, modo de vida americano. É uma forma também de ideologia que os estadunidenses tentam e conseguem imprimir, né, implementar na América Latina. A gente tem os shoppings, os fast food, né, os refrigerantes, os enlatados, as compras. Eu já vou falar disso no próximo slide. Em contrapartida, tratados e acordos de cooperação mútua. Então a gente vai ter uma série de tratados de acordo entre os Estados Unidos e a América Latina, né? Tem o ALCA, tem vários acordos internacionais que os Estados Unidos participam e países da América Latina também, tá? Em geografia, vocês podem ter trabalhado vários desses tratados, desses acordos internacionais, tá? Esses blocos internacionais nesse mundo multipolar, tá bom? Continuando. Essa é uma atividade do Interpretando Documentos que vocês vão analisar com atenção as imagens. Elas são propagandas vinculadas em uma revista feminina da década de 1950. Então aqui a gente vai ter lá compra, né, de eletrodomésticos, de roupas, eletroeletrônicos, né? Anúncios de eletrodomésticos e de sabão em pó. Eu falei roupas, não é? É o sabão em pó. Por uma revista feminina brasileira da década de 1950. Note que a ideia de vida feliz é associada ao fato de se ter uma casa repleta de produtos novos, de novidades. Essa ideia é do American Way of Life, do modo de vida americano. E nós vamos encontrar uma série de ideias que vão surgindo logo após e que chegam no Brasil com grande intensidade na década de 80, 90 e hoje a gente tem em larga escala no Brasil, que são os canais de venda de produtos. Hoje a gente tem pela internet, mas antes a gente tinha pela TV, né? Um dos mais antigos que chegou no Brasil foi a Polishop, né? Hoje tem um canal da Polishop na TV a cabo. É o que mais tem na TV a cabo, né? A gente compra um pacote de TV e é obrigado a engolir alguns canais de venda, né? Vai no canal da NET para você ver. Tem pelo menos uns 5 canais de venda de produtos. Um deles é o Polishop e o outro é o Shoptime, que pertence ao grupo Globo. O Polishop comprava uma grade de horários, principalmente da TV Bandeirantes, na TV aberta no Brasil, na década de 80 e 90. Ainda faz anúncios, né, de produtos com os nomes mais estrambólicos que a gente pode achar. E o Shoptime foi o primeiro canal de vendas de produtos pela TV, na TV paga, quando surgiu a Globosat com os primeiros canais a cabo do grupo Globo. E ainda existe, né, o Shoptime, só que agora não só na TV, mas na internet. E aí proliferaram uma grande quantidade de canais de TV que alugam a sua grade de programação, principalmente à noite, né, na madrugada, para vender de tudo. Joias,
relógios, tapetes, perfumes e de tudo que você possa imaginar. E nelas até as emissoras de TV religiosas, né? Vende todo tipo de produto, de imagens de santos até produtos para emagrecer, né? Não é uma crítica destrutiva, tá? É uma observação para o consumo desenfreado. Compre, 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 compre. Né? É um dos slogans do Botino no Shoptime. Tá? Eu já fui vítima do Shoptime, já comprei coisa lá. Tá? Ele sempre usa essa forma desenfreada no seu slogan. Compre, 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 compre. Vamos lá. Próximo slide. Os anos 1950, então, épocas de grande transformação, prosperidade econômica, aumento do consumo de bens duráveis, então, principalmente o estadunidense, né, teve acesso aos automóveis, eles se tornam mais acessíveis, mais populares. Transformação no pensamento, na arte e na cultura, a gente vai ter uma mudança aqui, né? Uma certa liberdade de expressão. O estado de bem-estar social, aqui uma outra expressão estadunidense. Essa expressão é uma tradução literal também. Estado de bem-estar social, welfare state. Uma política com políticas sociais adequadas ao capitalismo. Essa ideia do estado de bem-estar social vai ser pregada pelos governos, que eles têm que disponibilizar esse bem-estar social para a população. Tá? O Estado como patrocinador do bem-estar social. Avanços na ciência e tecnologia, isso a gente não pode deixar de ressaltar e de validar, né? Porque isso foi muito benéfico, não podemos deixar isso não podemos deixar de valorizar esse avanço. E um avanço importante, mas não indispensável, a corrida armamentista entre Estados Unidos e União Soviética, que fazem uma verdadeira corrida armamentista. Daí os filmes que eu citei para vocês, né? Jornada nas Estrelas é uma corrida armamentista, né? Uma série de cinema que ficou famosa, os pais de vocês, mas vocês também podem lembrar, devem ter conhecimento. O Agente 86, né, era uma série de cinema, aliás, uma série produzida para a TV, cujo agente da CIA combatia a caos. A caos era representada pela União Soviética de uma forma camuflada, né? Para não dizer União Soviética, eles chamavam de caos. E o agente 86 era um agente da inteligência do FBI, mas que também não era de toda dessa forma. Então era uma forma satirizada de que os estadunidenses criaram para mostrar o combate dos Estados Unidos em relação à União Soviética. Tá? Tem mais coisas para a gente falar ainda, mas o tempo já está acabando. Outros detalhes importantes que muito provavelmente os pais de vocês, os avós, e eu espero que vocês tenham a curiosidade de pesquisar, são os artistas
a cultura da década de 40, 50 e que chega até nós. Eu sou da década de 70, né? Sou de 1972, mas consciência mesmo a gente vai ter lá depois dos seus 7, 8 anos, uma consciência assim, uma noção daquilo que está acontecendo. Então, uma consciência histórica, eu quero dizer. Mas eu lembro dos filmes, a sessão da tarde da época, passava os filmes Elvis Presley, tem filmes famosos do Elvis Presley. Até hoje, né? As pessoas dizem Elvis não morreu, o rei do rock, né? Começa cantando músicas de igreja e termina com músicas de rock e morre de uma forma misteriosa, né? Tem muita gente que diz que o Elvis não morreu, que ele está vivo em algum lugar aí do planeta, mas isso é só para aqueles que não querem acreditar, né? Que ele já morreu. Uma outra é uma loira famosa que teve grande influência política, né? Percorreu os meios políticos aí, influenciou presidentes dos Estados Unidos, causou algumas celeumas, né, entre presidentes. A Marilyn Monroe, essa é uma foto de 1952. Também muitos filmes retrataram a sua trajetória. E um outro, o queridinho do cinema dos Estados Unidos, o James Dean, de 1955. Então, esses três aqui marcaram época e passaram, né, grande parte da década dos anos 50 e até hoje são lembrados. Chamados de anos dourados, os anos 1950 foram marcados por grandes transformações sociais, culturais, econômicas e tecnológicas. Vamos para o próximo. Aqui nós vamos encontrar mais uma atividade. Vocês percebem que é curtinha, né? É só para analisar aqui as duas imagens e depois assinalar a resposta correta. Na primeira foto, nós temos o Yuri Gagarin, foi o primeiro ser humano a ir para o espaço em 1961, a bordo da nave Vostok 1. O cosmonauta ficou 108 minutos no espaço e a ele é atribuída a frase "A Terra é azul". Então, o Yuri Gagarin, primeiro ser humano a ir ao espaço. E aqui nós temos o Edwin Buzz Aldrin, que participou da missão Apollo 11 em 1969, tripulando o módulo lunar Eagle, ou Águia. Foi o segundo homem da missão Apollo a pisar a Lua. Existe também o filme, né? Apollo 11, é interessante assistir. E aí vocês vão analisar as duas imagens e vão assinalar a resposta à alternativa correta, tá bom? Esta imagem relembra a expressão American Way of Life, né? O modo de vida americano. Aqui a gente tem a família, a tradicional família americana, né? O pai, todo vestido, né? Terno e gravata. A mãe, toda bem arrumada. Os filhos, elegantemente vestidos, né? Se preparando no seu belo carro para uma viagem de férias, né? Essa era a ideia do estilo de vida americano que foi
divulgado para a América Latina como possível com o capitalismo, né? Se nós fôssemos transcrever essa imagem para o brasileiro, eu estou aqui imaginando, a minha imaginação é fértil. Eu já estou vendo aqui uma Kombi velha, amarela, com 8 pessoas dentro, os homens de bermuda, chinelo havaiana, sem camisa, as crianças tudo barrigudinha, as mães carregando sacola com a farofa e o frango, descendo para Iguape. Uma piadinha, tá, gente? Imagem como esta estamparam anúncios publicitários estadunidenses na década de 1950. A ideia de liberdade e felicidade associada à aquisição de bens materiais faziam parte do estilo americano de vida. Note a mulher em trajes executivos, assim como o marido. Após a guerra, o número de mulheres inseridas no mercado de trabalho aumentou consideravelmente, assim como o tempo de instrução formal dos filhos em idade escolar. Então, e a possibilidade, né, a mulher ingressando no mercado de trabalho, a possibilidade de melhoria de vida do estadunidense de classe média e baixa, e com isso a aquisição de bens de consumo e incluindo momentos de lazer. Esse slide traz 2 clássicos do desenho da TV da década de 1960, de 2 criadores de séries de animação para o cinema e para a TV, o William Hanna e Joseph Barbera. Durante muito tempo, né, na minha época de infância, eu assistia os desenhos desses criadores e eu cresci achando que Hanna-Barbera era uma única pessoa e que Hanna-Barbera era uma mulher. E eu só fui descobrir isso depois de adulto, estudando, é que eu descobri que Hanna se chamava William Hanna e Barbera era Joseph Barbera. Eram 2 homens, eram na verdade 2 pessoas, né? E que fizeram a maioria dos desenhos animados que eu assisti durante toda a minha infância. E que de vez em quando eu ainda assisto alguns desses desenhos, os clássicos, né? Porque a televisão recriou alguns desenhos numa versão atualizada, mas que, na minha opinião, perdeu a essência dos desenhos. Na página 49 tem o texto de conexões que instrui que vocês façam uma leitura sobre as informações do Hanna-Barbera. Assistam, preferencialmente vocês assistam um episódio dos Flintstones e um episódio dos Jetsons e depois vocês façam uma comparação entre eles e registrem o que vocês visualizam do contexto da Guerra Fria e da ideia do modo de vida americano retratado nesses desenhos. Aí uma ideia importante, tá? Eu tenho certeza que vocês, alguma vez na vida, já devem ter assistido um desenho, espero que vocês tenham assistido algum desenho dos Flintstones, né? O nosso amigo Fred Flintstone, a Vilma, o Dino, né? O animal de estimação, a Pedrita, a Beth, o Barney Rubble
e o Bambam. As duas famílias amicíssimas, vizinhos, né? E aí, se vocês assistirem, vocês vão perceber, vocês já assistiram, mas vocês vão perceber que para a época, eles eram uma família da idade da pedra lascada e extremamente avançada para a época, né? Eles tinham telefone, aspirador de pó, lava-louças, carro, enfim, uma série de coisas importantes que se usa no dia a dia e que na época eles já possuíam. Então a visão do modo de vida americano estava presente aqui na concepção de vida deles, adaptados para a vida deles. E aqui, nos Jetsons, nós vamos ter uma visão, né, o Elroy, a família dele aqui, eles vão ter um modo de vida extremamente avançado para a época. E eu acho muito interessante para a gente analisar a família Jetsons, porque grande parte dos aparelhos que eles utilizavam nessa época do desenho não existiam e hoje estão presentes no nosso dia a dia. Né? A ideia do telefone celular, por exemplo, isso a gente vai encontrar também no filme, no seriado do Agente 86, também a gente vai encontrar isso. Né? Aqui nos Jetsons, a ideia de aparelhos eletrônicos como o micro-ondas, o computador, a conversa de videoconferência que ele fazia com o chefe, né? O chefe controlando ele através de câmeras. Né? Aqui também do Flintstone a gente vai encontrar também o chefe do Flintstone, quando ele está trabalhando na pedreira, ele e o Barney, o chefe está lá observando o trabalho deles através de câmeras. Então, a ideia de TV, né? Aqui o Flintstone já tem uma TV. Os Jetsons, super avançado para a época, e grande parte desses equipamentos que tanto os Flintstones como os Jetsons utilizavam, eles se tornaram realidade no dia de hoje. Então acho extremamente importante a gente analisar. Se vocês assistirem, vocês que não são dessa época, passa desapercebido. Uma criança, né, que assiste, o meu netinho, por exemplo, que tem 5 anos, ele assiste esses desenhos e para ele é comum. Né? O celular do Flintstone, o celular do Jetson, o computador, é normal. Mas para nós que assistimos esses desenhos lá na década de, no meu caso, na década de, final da década de 70, década de 80, era algo totalmente impensável, incomum. Né? E hoje isso faz parte do nosso dia a dia. Então, eu acho assim extremamente importante essa análise. Daí eu defendo para vocês a minha disciplina de história. Não só a história, lógico, todas as disciplinas são extremamente importantes, todas, sem distinção alguma. Todas elas são extremamente importantes. Eu ainda assisti neste domingo, agora que passou, dia 26, uma entrevista de um pneumologista na TV Bandeirantes, falando da importância da história para a medicina. Eu achei muito importante ele falar
da história e da geografia, né? A localização geográfica dos fatos ocorridos, a dimensão que ela tem, a importância do registro histórico das epidemias, a importância que os médicos levam em consideração a história para o ensino, para a aprendizagem da medicina e para outras áreas, né? Então, para nós analisarmos o nosso cotidiano hoje, o quanto a história tem papel fundamental. E a gente tem que fazer uma análise aqui dos desenhos, não do ponto de vista simplesmente do entretenimento, mas do ponto de vista político, econômico, social, e perceber que por trás de um simples desenho animado existe uma ideologia, né? Nada acontece por acaso. Existe sempre um propósito, tá? Eu vou puxar aqui para vocês um versículo de Eclesiastes que diz que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus, e da mesma forma eu acredito que há para todas as coisas uma proposta determinada não só por Deus, mas também determinada pelos homens, né? Então, os desenhos animados tinham uma ideologia também de consumo, né? As propagandas no Brasil, no mundo todo, têm a ideia de consumo para as crianças. E eu quero que vocês façam essa análise, respondam a questão. Se possível, assistam um episódio, mas eu aconselho que vocês assistam os episódios clássicos do Hanna-Barbera, dos Flintstones e dos Jetsons, tá? Tem episódios de desenhos que são modernos, até a dublagem é diferente, então eu aconselho que vocês assistam episódios antigos, clássicos, desses dois desenhos, Flintstones e Jetsons. Assim como a gente tem, por exemplo, os clássicos do Pica-Pau, tem as versões atualizadas, né? Eu particularmente não gosto. Eu prefiro assistir os clássicos. Bom, é isso. Com isso, nós chegamos ao final desse capítulo. Nós temos as atividades da hora do estudo da página 49 e 50 da apostila e as atividades do caderno de atividades, do livro de atividades de vocês, né? Página 20 e 24. Vocês resolvem na apostila, no caderno de atividades e transcrevem lá para o formulário do Google Classroom. O professor já deixou prontinho lá para vocês. É só responderem, colocarem as alternativas lá. Lembrando, resolvendo as atividades e postarem no Google Classroom. Assistir às aulas quantas vezes vocês quiserem e a paciência ajudar, né? E em caso de dúvida, vocês vão procurar o professor através do grupo do WhatsApp ou no privativo. Pode chamar o professor a hora que vocês quiserem. Se eu não estiver online no momento, eu retorno para vocês imediatamente assim que eu identificar a solicitação. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. É um conteúdo que eu particularmente gosto muito, como eu falei no início. Espero que vocês tenham entendido. Estou à disposição. Um grande abraço a todos. Obrigado pela atenção
e até a próxima aula.